Até aproveitar aqui o tema financeiro, Sakamoto, para entrar em outro destaque que tem chamado muita atenção da população, vem pipocando na imprensa, aqui no pessoal do A Hora, o Toledo e a Belém, que registraram no dia 12, também a gente viu no Jornal Nacional a discussão sobre a movimentação no mercado financeiro no dia do anúncio do tarifaço. Houve uma estranheza levantada e analisada por especialistas sobre a compra de dólares e a venda, compra antes, cerca de 3 horas antes do anúncio do tarifaço e venda 3 minutos depois. Essas movimentações citadas na imprensa agora estão no STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação sobre possíveis operações financeiras com uso de informação privilegiada no mercado de câmbio em torno do tarifaço. Salto na cotação do dólar que a gente acompanhou logo depois do anúncio era esperado diante de toda a instabilidade causada pela medida, e com essa movimentação de compra e venda de dólares destacada como fora do normal das transações diárias, pode ter resultado num lucro que chega a 50% do valor investido em menos de 3 horas, o que é extremamente raro no mercado, e a gente está vendo agora em investigação, se somando aqui as investigações que a gente está analisando no noticiário de hoje, e que a partir de agora a gente conta também com a análise da professora Heloísa Machado, advogada, professora da FGV de São Paulo, a quem eu agradeço já a participação aqui com a gente. Professora Heloísa, boa tarde. Queria até começar te ouvindo sobre essa movimentação e agora mais uma investigação na conta do Alexandre de Moraes sendo trazida agora envolvendo o mercado financeiro, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. De fato, tanto a Advocacia Geral da União como parlamentares do Partido dos Trabalhadores notificaram o ministro Alexandre de Moraes sobre a possibilidade da prática de um crime relacionado à especulação financeira com informação privilegiada às vésperas do tarifaço, e já há um despacho do ministro Alexandre de Moraes determinando a autuação dessa investigação e procurando também ouvir a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão competente para promover um inquérito policial e também encaminhar as diligências necessárias. Se houver, de fato, a comprovação de que aliados de Eduardo Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro souberam antecipadamente desse tarifaço e usaram essa informação para benefício próprio, para cometimento desse crime, é muito possível que isso, de fato, transforme numa investigação criminal. Tanto o Brasil como qualquer país que regula seus mercados possuem leis que criminalizam esse tipo de conduta de especulação baseada em informação privilegiada. E aqui, claro, o crime é cometido por quem se aproveitou desse cenário, se aproveitou de uma medida que prejudica muito o país para fazer um enorme lucro em pouquíssimo tempo, de maneira absolutamente desleal e também, querendo ou não, apostando contra o próprio país. Então, muito em breve haverá uma posição sobre a Procuradoria-Geral da República acerca dessa investigação. Por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes determinou sigilo, mas assim que as investigações avançarem, é provável que a gente tenha mais informações. Importante a gente falar disso. Professor, eu tenho uma dúvida de natureza técnica do ponto de vista jurídico. Agora virou moda no Brasil, se abre uma investigação no âmbito do Supremo e essa investigação vai puxando novelos novos e no mesmo processo há um sem número de aspectos sob investigação. Isso no gabinete do Alexandre de Moraes tornou-se uma prática, não é? Aqui não seria o caso, ou não teria sido o caso, me parece incontornável a investigação, a abertura de uma investigação, mas não teria sido o caso de abrir um procedimento autônomo, escolher eventualmente até um novo relator e não manter isto no âmbito desse inquérito que apura as trampolinagens do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos?
Olá, Josias, é sempre um prazer conversar contigo. Essas investigações que envolvem organizações criminosas, elas de fato vão revelando novos partícipes, novos crimes e, em princípio, se imagina que há o que a gente chama de uma regra de prevenção, de que por haver um compartilhamento de determinados fatos e condutas, é recomendável que isso fique sob relatoria de um mesmo juiz, seja numa vara ou seja numa relatoria no Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de uma regra que é prevista no Código de Processo Penal, mas que só se justifica se de fato esses fatos estiverem compartilhados. A lógica que está por trás dessa investigação permanecer sobre a relatoria de Alexandre de Moraes é de que há uma ação penal que está sendo promovida agora, que tem Jair Bolsonaro como réu, para obstruir o curso dessa ação penal. Eduardo Bolsonaro promoveu outras ações de coação no curso do processo e de obstrução de justiça, então há uma nítida correlação entre a ação penal 2668, sob relatoria de Alexandre de Moraes, e essas condutas de Eduardo Bolsonaro, que querem inclusive atingir o curso dessa ação. Então aí já há uma prevenção, uma dependência na análise desses dois casos conjuntamente, e essa possível especulação financeira está, por enquanto, atrelada a essa conduta de Eduardo Bolsonaro, porque foi ele que afirmou ter informação de que isso aconteceria, e é por essa razão que segue sobre Alexandre de Moraes. E aqui a gente está falando também de algo que pode eventualmente ser alterado no curso do processo e eventualmente encontrar um novo relator. Mas pelas informações que estão disponíveis até agora, me parece que há uma conexão lógica de fatos e acontecimentos que unem todas essas investigações. E aí a legislação processual penal prevê que tudo isso fique sob um mesmo juiz, justamente para se impedir decisões incoerentes e contraditórias e que também, claro, tragam algum tipo de eficiência no que se refere às investigações. Professora, bom dia, boa tarde já, Sakamoto aqui, seja bem-vinda. Com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele clarificou a sua decisão anterior e falou, olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode postar conteúdo nas suas redes sociais, mas ele também não pode se valer de redes sociais de terceiros para isso, né? Ou seja, não pode dar entrevistas, pegaria entrevista em veículos de comunicação que são nativos da internet, que teriam sua distribuição pelas redes sociais, né? Como é que a senhora avalia essa decisão que atinge não apenas as ações dele diretamente, mas também indiretamente através de redes de terceiros? Bom, a gente está diante aqui de uma tentativa de impedir que Jair Bolsonaro, ao usar as redes sociais, perpetue uma determinada prática criminosa. Mas é uma decisão que, de fato, a gente está diante de uma difícil implementação. Ele não poder usar as suas redes sociais e não ocupar as redes sociais de terceiros, de aliados, para fazer lives ou algo do gênero, me parece bastante coerente com o sentido da ação penal que está colocada agora no Supremo. Entretanto, emitir uma ordem que pode ser interpretada como a vedação de entrevistas, de cobertura jornalística, que poderá ser veiculada pelos canais nativos da internet ou não, né, como outros canais de jornalismo que têm também as suas páginas nas redes, me parece algo bastante despropositado. A gente não está falando de um problema que vai, de fato, enfrentar se Jair Bolsonaro tem ou não direito de liberdade de expressão. É absolutamente justificado que ele receba medidas cautelares em relação ao que ele pode ou não fazer nas redes sociais, já que, pela investigação em curso, o uso das redes sociais é uma das formas para veicular sua prática criminosa, mas a emissão de uma ordem que pode eventualmente afetar terceiros, inclusive jornalistas e membros da imprensa que estão cumprindo com o seu dever de relatar o que deve ser relatado, aí de fato me parece que a gente está no âmbito de algo despropositado e também de muito difícil acompanhamento e apuração.
o recado que parece ter sido dado por Alexandre de Moraes é de que Bolsonaro não pode, estando investigado por golpe de Estado, inclusive através da incitação de redes sociais, vir agora usar essas mesmas redes para continuar a proferir incitação contra as instituições e tentar também dar volume e repercussão para uma ingerência no nosso poder judiciário. Mas, de fato, se a gente está falando sobre isso, era isso que deveria constar expressamente da decisão, com um comando muito claro para quem é alvo da ação penal, que é Jair Bolsonaro, e não uma decisão que pode vir a esbarrar em exercício de direito bastante assegurado constitucionalmente, como de imprensa, como essa decisão parece permitir. Entre os aliados... Para analisar o que aconteceu de ontem para hoje, né, professora, havia uma entrevista de um órgão de imprensa com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro foi alertado de que, se aquela entrevista fosse ser transmitida por um canal de rede social, um YouTube, o Instagram, ela não poderia ser feita. E depois o Bolsonaro foi ao Congresso e fez lá aquela coreografia exibindo a tornozeleira e, diante dos holofotes, diante da imprensa, fez lá uma declaração qualquer. Aí o Alexandre de Moraes cobra explicações dos advogados do Bolsonaro. Como a senhora diz, é difícil implementar uma providência como essa, não é? Porque hoje os meios de comunicação, estamos nós aqui mesmo transmitindo um programa jornalístico que está no ar na internet, está no ar, daqui a pouco vai virar recortes nas redes sociais, não é? Como impedir que a imprensa divulgue uma manifestação, ainda que o Bolsonaro rosne contra o Supremo e tal, não vai poder divulgar? Como esclarecer, clarear uma medida como essa? O que a senhora, como advogada, diria ao ministro Alexandre de Moraes se o Bolsonaro fosse seu cliente? Bom, Josias, que tarefa ingrata que você está me dando aqui. Eu acho que eu não assumiria esse papel. Mas entrando aqui na ideia de se imaginar o que pode ser falado, assim como as outras medidas cautelares, essa provavelmente será levada a referendo. Os demais ministros poderão, inclusive, balizar esses termos da decisão. Há caminhos processuais para se questionar essa medida, e como advogada, professora de direito, esses são os caminhos que têm que ser usados, né? Eu não procuraria uma potência estrangeira para aplicar sanções a ministros do Supremo, porque eu não concordo com as suas decisões. Eu seguiria o ritmo processual normal previsto. Agora, o que me parece, né, é que diante da proximidade do julgamento, a gente está falando de um julgamento que deve acontecer em setembro e eventualmente até uma eventual condenação com prisão até o final de outubro, que com a proximidade, né, inexorável desses fatos, Jair Bolsonaro mudou de estratégia e passou a tumultuar o curso de um processo que vinha sendo bastante regular ao longo de toda essa ação penal. E a impressão que eu tenho às vezes é de que ele, por vezes, provoca a atuação do Supremo Tribunal Federal na imposição de medidas para que isso possa alimentar uma narrativa de injustiçado, perseguido e por aí vai. Então o Supremo, de fato, tem que ter muita serenidade nesse momento, porque os métodos usados por Jair Bolsonaro enquanto presidente, enquanto réu, já são bem conhecidos, e isso cria um enorme desgaste para o tribunal, que terá uma tarefa enorme, hercúlea, de julgar pela primeira vez na sua história um golpe de Estado com todas essas repercussões. Então, acho que parte da estratégia de Jair Bolsonaro foi bem sucedida ao provocar a imposição dessas medidas e sabendo que o Supremo está evitando aplicar uma prisão antes da condenação. Então é quase como uma provocação para que ele receba medidas e a partir dessas medidas possa reclamar de injustiça, de perseguição, num caso tão grande e complexo como esse. Então acho que eu
iria por aí. Se eu fosse ministra do Supremo, eu teria muita serenidade e foco no que deve ser feito, que é levar essa ação penal a julgamento, terminar o deslinde dessa ação penal, seja qual for o seu resultado, com condenação e absolvição, e entregar para o país a devida prestação jurisdicional sobre o que aconteceu durante todos esses anos e sobre essa tentativa de golpe. Muito importante a gente falar aqui em clarear essas decisões, né, professora? Quero seguir nessa sequência com a última pergunta no sentido, mas vai ser no nosso intervalo, são só 3 minutinhos para quem está acompanhando a gente na TV, a gente segue no YouTube. Professora, até na fala dos aliados sobre o assunto, a gente estava até procurando aqui uma fala do Weingarten dizendo que essa decisão de proibir a divulgação de entrevistas, das lives, é completamente descabida, sugerindo que o Supremo contratasse um especialista em comunicação digital para atualizar os ministros sobre o atual ecossistema das redes, se apoiando nesse sistema atual que realmente é muito mais complexo. Mas para a gente clarear bem aqui, acho que queria até aproveitar o intervalo para a gente pontuar o que pode, o que não pode fazer Bolsonaro nesse momento agora com esses reforços de Alexandre de Moraes sobre a situação específica das redes. Como que a gente pode deixar claro aqui, nesse ecossistema atual, o que é possível e o que não é? Bom, não me parece que seja possível estabelecer ainda, mesmo após os esclarecimentos, esses critérios objetivos. A medida cautelar mais gravosa que foi imposta a Jair Bolsonaro é, sem dúvidas nenhuma, o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento à sua casa no período noturno, assim como finais de semanas e feriados. Essa é a maior restrição em termos de gravidade da medida cautelar que foi imposta a Jair Bolsonaro. Concomitante a isso, a gente teve a proibição de falar com outros investigados, né? Então, não é proibição de falar com o próprio filho, é proibição de falar com outros investigados, que são, parte deles também, um filho seu, Eduardo Bolsonaro, e de se aproximar em embaixadas, tendo em vista os ensaios de fuga que já foram feitos. A questão das redes sociais, ela aparece num momento em que claramente Jair Bolsonaro volta a ocupar esse espaço, promovendo incitação contra o tribunal, promovendo o descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal, incitando, querendo ou não, essa intervenção externa no que se refere à independência judicial do Supremo e seus aliados no governo Trump. O que não pode ser feito e tolerado é que um réu sobre tentativa de golpe, que usou as redes sociais para isso, continue usando as redes sociais para esse sentido. Então, é um enorme desafio para todo o Judiciário e também para o Supremo que isso seja muito esclarecido. Agora, há uma enorme dificuldade, porque a gente não está falando só do perfil pessoal, a gente está falando de perfis de outras pessoas também, e também do trabalho que é preservado constitucionalmente no que se refere à imprensa. Então, não me parece simples traduzir essa decisão em tópicos. Sim, é esse ponto que está gerando tanta confusão, e na volta do intervalo, Josias, a gente até já volta com a nossa audiência toda, com a sua questão para a professora, porque essa questão das redes sociais está dando o que falar, inclusive nas redes sociais aqui, e o pessoal quer saber. A gente está de volta com a nossa audiência TV e YouTube, discutindo as medidas colocadas desde sexta-feira para o ex-presidente Jair Bolsonaro e entrando no ponto específico aqui do que pode, o que não pode e o que a gente pode interpretar nessa zona cinzenta nas redes sociais. Josias, diga. Se compreendi bem, doutora Heloísa, o seu ponto de vista, a senhora acha que o Supremo agora precisa ter muita serenidade para reagir ao Bolsonaro. O Bolsonaro está como que cutucando o Supremo com o pé para ver se o Supremo morde. E se entendi adequadamente a seu ponto de vista, a senhora acha que o Supremo não deveria evoluir das medidas cautelares, que foram adequadas, tornozeleira e etc., para uma antecipação da prisão preventiva. É isso? A senhora acha que isso pode tumultuar o processo, que é melhor ir como está até o julgamento final, que está aí, previsto para setembro?
Exatamente, Josias. Uma coisa é avaliar se existem ou não elementos para prisão preventiva. E eu, particularmente, acredito que esses elementos estão presentes. Tudo que tem sido feito em relação ao tarifaço de Trump, a ingerência na independência do Supremo, com a participação de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, eu vejo como graves atos de coação e obstrução de justiça. E, na minha avaliação, os pressupostos de uma prisão preventiva estariam presentes. Outra questão é avaliar se há uma oportunidade, se isso seria oportuno nesse momento do processo. E aí há uma avaliação que não é só estritamente jurídica, sobre a presença ou não desses requisitos, mas também politicamente, tendo visto o enorme desafio que o Supremo tem pela frente. E, avaliando politicamente, me parece que quanto mais próximo da condenação, menores são as chances de Jair Bolsonaro de perverter o rumo desse processo. Essa reação de Jair Bolsonaro se dá após a apresentação das alegações finais, que são, assim, uma corroboração muito forte das acusações, com muitos elementos de prova. O julgamento está prestes a acontecer e, portanto, essas que parecem para mim, sim, provocações de Jair Bolsonaro, não deveriam levar o tribunal a nenhum tipo de medida mais gravosa, porque em breve, pelo cenário que está colocado no processo, é muito possível, sim, que Jair Bolsonaro seja condenado. E a gente sabe que qualquer medida antes da condenação, além de ser absolutamente excepcional, poderá, sim, gerar uma série de novos questionamentos sobre a atuação do tribunal. Então, em princípio, eu imagino que o Supremo deve manter serenidade, resguardar ao máximo a aplicação da lei penal. Se realmente tiver em vias de fuga, se isso tudo for investigado e percebido, absolutamente justificada a prisão preventiva, que para mim até já poderia ser aplicada por obstrução de justiça. Mas, politicamente, para além do aspecto jurídico, seria melhor aguardar a condenação, a avaliação dos recursos e a aplicação da lei penal no seu ritmo regular.